Palavra aí. Vamos orar primeiro? Vamos, Pai, te dou graças pela tua palavra e eu oro para que a tua inspiração esteja sobre mim, a tua unção, a tua capacitação para falar a palavra de tal forma que possa alcançar todas as pessoas presentes e aquelas que estão ouvindo e ainda vão ouvir esta mensagem. Eu oro isso, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38 em diante. Mateus 26, 38 em diante. Aleluia. Enquanto vocês estão achando, nós vamos ter o Happy Day no dia 4 e 5 de dezembro desse ano, tá bom? Happy Day são 2 dias de acampamento que vai ser uma bênção, ok? Só R$150, ok? Então você pode fazer sua inscrição procurando a Débora, que está sentada aqui na frente, tá bom? Para o Happy Day que eles estão mostrando aí atrás. Glória a Jesus. Encontraram aí na Bíblia? Então vamos ler juntos. Versículo 38 diz: Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Aqui nós temos a história falando de Jesus e dos discípulos, num momento de grande angústia que ele estava passando. Jesus estava prestes a morrer, a ir para a cruz. Ele estava prestes a fazer aquilo que ele havia sido chamado ou mandado para fazer. Abaixa só um pouquinho aqui, não sei se é o retorno, mas abaixa só um pouquinho, tá? Então Jesus, ele ia para a cruz. E quando ele fala do cálice, ele está dizendo o cálice seria a cruz, o cálice amargo que Jesus iria tomar. Então Jesus estava ali no monte com 3 dos seus discípulos e ele os deixa num determinado lugar aqui e ele os convida a orar, né? Ele diz: a minha alma está profundamente triste. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Jesus é Deus, é o Filho de Deus e é Espírito. Mas quando Jesus assume a natureza humana, ele passa a ser Deus, mas também homem. Então ele passa a ter como nós uma alma, um corpo e uma alma. Então quando ele começa a sentir aflição, é lógico que ele está sentindo aflição na alma dele, ok? Porque ali como homem, ele podia também sentir as coisas que nós sentimos. E esse Jesus, o nosso Jesus, ele está prestes a subir numa cruz. E não é só o fator do tanto que ele vai apanhar, não é só o fator do tanto que eles vão fazer tudo aquilo que a gente vê no filme fazendo com ele. Não é somente esse fator. O fator talvez mais tenebroso para Jesus, talvez não, é de fato. É quando Deus precisa virar as costas para Jesus. Ele precisa virar as costas. Por quê? Você lembra que na cruz Jesus brada: Meu Pai, meu Deus, por que me desamparastes? Naquele momento, realmente Deus estava desamparando a Jesus.
Naquele momento, realmente Deus estava virando as costas para Jesus, mas esse era o plano. Por quê? Porque, de fato, aquilo era para acontecer comigo e com você. E Jesus estava assumindo a nossa culpa, a culpa pelo nosso pecado. Então, o que nós deveríamos ter era a separação eterna de Deus ou com Deus. Era para ser assim, a separação de nós e Deus para sempre. Mas uma vez que Jesus, ele assume o nosso lugar, ele assume também esse negócio de ficar separado de Deus. Quando ele está orando nesse momento e ele pergunta: se for possível, passa de mim esse cálice. Não é somente aquele sofrimento físico, mas é um cálice que ele beberia no sentido de ser separado do Pai, coisa que ele nunca viveu, coisa que ele nunca aconteceu, e agora ele está prestes a viver isso. Então a alma dele começa a ficar profundamente, como ele diz, triste pela separação dele com o Pai. Então Jesus, quando assume esse lugar, veja, irmão, é sempre bom a gente olhar para isso e pensar, era para a gente estar naquele lugar, mas uma vez que ele tomou esse lugar, nós temos o direito legal de estar sempre diante do nosso Pai para sempre. Para sempre, sempre e sempre. Eu sei que eu fui redundante, mas só para você saber que é sempre, sempre mesmo. Então Jesus, ele está ali triste pelo que ele vai passar e sofrer. Triste. E ele diz para os discípulos, e o que eu quero chamar a atenção é como ele trata o caso e as recomendações que ele dá para os discípulos. Vamos voltar então aqui na história e ver no versículo 38 de novo, diz: então lhes diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja, queridos, Jesus dá pistas para os discípulos. Olhando um pouco mais na frente nessa história, eu já vou voltar ali, mas olhando mais um pouco na frente para essa história, nós vemos coisas acontecendo, os discípulos abandonando Jesus, nós vemos Pedro negando a Jesus, ok? Pedro nega a Jesus, e você sabe, a Bíblia mostra isso para nós, que ele negou a Jesus por 3 vezes e descaradamente, dizendo que ele não conhecia Jesus, que ele não esteve com Jesus e que ele não sabia quem era. Então, veja o que eu quero mostrar para você. Jesus está dizendo bem antes para os discípulos e para Pedro: ficai aqui e vigiai comigo. Continuando a história. Adiantando-se um pouco, ele se retirou um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível,
Mas uma vez que quando eles deveriam orar, eles estavam dormindo, e dormindo no sentido literal, mas não somente no sentido literal, mas dormindo de qualquer forma. O que significa, irmão e irmã, que nós, que estamos vivendo nos últimos dias, esses dias que são maus, nós precisamos ficar atentos. Veja o porquê. Queridos, os nossos erros, eles são perdoados. Deus perdoa. A gente comete erro como Pedro cometeu e realmente Jesus o perdoou. Quando Jesus voltou, quando ele retornou depois de morto, ressuscitado, ele apareceu para as mulheres ali e ele disse: diga para os discípulos e para Pedro que eu vou me encontrar com eles, eu vou à frente deles. Ele estava dizendo, ele sabia que Pedro tinha negado ele e Pedro estava muito arrasado com aquilo. Então ele disse: diga para os discípulos e para Pedro. Pedro era discípulo também, bastava dizer os discípulos, mas ele disse e para Pedro, porque ele queria restaurar a Pedro. Agora veja o que eu estou dizendo para você. Se nós cometermos erros, sim, e nos arrependermos, Deus vai nos perdoar. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje e ensinar, pregar, falar, é sobre as consequências que muitas vezes sofremos por decisões que tomamos e não estavam certas, ou por erros que cometemos e não precisavam ser cometidos. Porque, como eu disse para você agora mesmo, Ele vai perdoar, mas muitas vezes consequências dos nossos erros e das nossas decisões virão. Deixa eu dar um exemplo para você. A gente ouve essas histórias sempre, o tempo todo. Então eu vou figurativamente contar uma história para vocês. O marido está lá com a família, ele tem um bom emprego, ganha bem, uma boa casa, uma boa família, filhos, não é? Mas de repente esse marido recebe uma nova proposta. A família estava todas bem, vivendo bem. Ele recebe uma nova proposta para ir morar numa nova cidade, ganhar um pouco mais. Ok? Eu estou contando uma história que eu inventei, ok? Aliás, eu estou inventando ela agora mesmo, só para a gente comparar, e você vai ver que isso acontece o tempo todo com as pessoas, dessa forma exatamente ou parecido com isso. Então ele muda para uma nova cidade. E ali, para ganhar mais, só que de repente, esse ganhar mais, a nova empresa não dá certo. Então a empresa não dá certo, ele já deixou a empresa e a cidade anterior, então agora ele tem que ficar desempregado porque a empresa não consegue mais pagar o salário dos seus funcionários. Então eles reduzem o número de funcionários que eles têm e ele é mandado embora. Aí começa agora a crise financeira que vai redundar numa crise familiar. E daqui a pouco, essa crise familiar, ela se estende ao ponto de marido e mulher não conseguir conviver mais. E aí eles se separam. E aí os filhos ficam ali largados, ou vão ficar com os pais, ou vão ficar com as mães, já não vão ter mais a convivência que eles tinham de família, na mesma casa, com os pais, não vão mais. Então essa família acaba sendo destruída. E por que foi destruída? Por causa de uma decisão errada. Então o que eu quero pregar para você, e eu disse a semana passada aqui que por cristão, orar ou ter uma vida de oração é como respirar. O difícil não é ter uma vida de oração. O difícil para o cristão é não ter uma vida de oração. Como respirar. O difícil não é você ter ou respirar sempre. O difícil é você fazer uma força. Você precisa fazer uma força para não respirar. É assim com o cristão na questão de orar ou não orar. O cristão não deveria começar a pensar, agora eu vou começar a ter uma vida de oração. Não, isso na verdade deveria fluir como um rio para a sua vida. Então hoje eu vou estar sim falando de oração, eu quero que você preste atenção, porque isso pode valer também a sua vida. Eu estou falando a mesma coisa que Jesus de uma maneira mais trágica, pode valer a sua vida.
Porque muitas vezes nas nossas decisões, um erro, uma decisão errada pode destruir uma família inteira. É verdade ou não é? Então Jesus está dizendo para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está prestes para passar por um momento terrível. E ele se volta para oração, para falar com Deus. E veja, muitas vezes nós ficamos com borboletas no estômago quando se fala de oração, porque às vezes nós pensamos que tem que ser uma oração bem formal, uma oração do tipo: oh, eu não oro tão belo, tão bem como aquele irmão, aquela irmã. E sabe, oração, orar é ter comunhão com Deus. E você tem comunhão com Deus como? Do jeito que você quiser. Você fala com Ele, você conta para Ele a sua vida, os seus problemas, as suas alegrias. Você conta para Ele. E quando Jesus está propondo, porque veja as palavras de Jesus. No caso de Jesus, qual foi aqui a oração dele? Resumidamente foi: Senhor, olha, se der, se for possível, olha, não é a minha vontade que eu quero que seja feita, não. Mas assim, eu estou dizendo para o Senhor assim: se der mesmo, passa de mim esse cálice sem que eu beba ele. Essa é a conversa de Jesus. Mas se não for possível mesmo, tudo bem, eu vou beber, mas veja aí se é possível, Senhor. Então ele está ali conversando com Deus. Agora, conversar com Deus é uma preparação para tudo que vem contra você. Porque não tem como ficar perto de Deus e não receber da fragrância de Deus. Não tem como ficar perto de Deus e não receber da força de Deus, do poder de Deus, da ajuda de Deus. É por isso que a Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele diz: vigiai e orai. Orar é vigiar e vigiar é orar. Quando ele diz para os discípulos vigiar e orar, ele tinha proposto para eles: ficai aqui e vigiai comigo, ou em outras palavras, ficai aqui e orai, orem comigo, orem. Não valia para os discípulos dizer: eu não sei o que orar, o que falar. Porque todos nós cristãos temos a responsabilidade de orar. E sabe, meu irmão e minha irmã, nós não podemos delegar essa responsabilidade para outra pessoa. Você não pode delegar isso para os seus pais, seus filhos, seu cônjuge. Você não pode delegar. Isso é uma coisa que você não pode delegar. Você pode até orar pelas pessoas, mas a sua vida de oração tem que ser a sua individualmente. Todos nós temos a responsabilidade da oração. Deixa eu ler com você em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sempre, sempre. Orar é falar com Deus. E falar com Deus nos proporciona grandes riquezas de influência de Deus. Quando nós atentamos para o fato, meu irmão e minha irmã, o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. O que significa que se ele encontrar uma brecha, ele vai atacar. Deixa eu te dizer, eu não quero que você agora fique com medo do diabo. Ai meu Deus, o pastor pregou algo e agora eu estou preocupado com o diabo. Não. Eu já disse para você várias vezes que o diabo é só o diabo. Acontece que o diabo, ele é astuto.
E ele põe planos estratégicos que faz pessoas, além dele vir com doenças, enganos, mentiras, faz as pessoas tomarem decisões erradas. E é tudo isso que ele faz. Não é para você ter medo do diabo, é para você ter consciência das decisões que você está tomando, porque muitas vezes é o diabo que está soprando nos seus ouvidos sobre fazer algo. E aí é onde nós temos que estar atentos. Irmão, irmã, preste atenção. As sugestões do diabo estão sempre rondando a nossa vida. E como você vai saber que é uma sugestão maligna se você não estiver em comunhão com Deus? Quando eu digo para você, você precisa ter uma vida de oração, isso vai te proteger. Quando o diabo soprar algo, você vai identificar: não, isso não é certo, isso não está certo, isso é do diabo. Mas o diabo tem bagunçado a vida de muitas pessoas, porque eles não estão prestando atenção no que Deus está tentando falar com eles. Não orar é estar fora do seu habitar. É estar fora da forma correta de você viver. E como eu já disse, você não pode delegar isso para outra pessoa. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Deus tem muitas coisas que Ele gostaria de fazer para a gente, mas Ele precisa que entremos nesse lugar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitas coisas que têm vindo à sua cabeça, saiba de uma coisa de antemão: é do diabo. É sugestão do diabo contra você. Ele está sugestionando. E sabe, o diabo não tem pressa não. Ele não tem pressa não. Todos os dias ele, sabe, igual goteira. Todos os dias igual goteira. Eu li no livro do Kenneth Hagin sobre uma irmã, uma mulher cristã, casada, mulher de pastor, esposa de pastor. E ela tinha uma voz belíssima, ela era muito bonita e tinha uma voz belíssima. Cantava na igreja e tudo. Todos os dias o diabo sugestionava para ela: você, com essa beleza e com essa voz, você poderia ser tão famosa, conhecida no mundo, cantando no mundo. E ela recusava aquilo: sai fora, sabe? Ela recusava ouvir aquela voz. Mas o diabo, como eu disse, ele tem paciência. Então ele voltava: você podia estar cantando no mundo, você é bela, você podia estar fazendo muitas coisas, e você está aí na igreja. E ela sai fora. Dia após dia, aquela sugestão. Até que ela começou a gostar da sugestão. Até que ela começou a gostar daquilo. Uma voz bela, um talento belo, uma beleza física, e o diabo sugestionando: o que você está fazendo aqui? Você poderia estar cantando no mundo. Você poderia estar fazendo outras coisas. Você poderia estar aproveitando a sua beleza, sua voz. Mas não, você está aí na igreja. Eu não lembro qual livro do Kenneth Hagin agora, não sei se alguém lembra, mas eu li no livro do Kenneth Hagin. Igreja Triunfante? É isso, Tiago? No livro Igreja Triunfante tem essa história. Para você saber que agora essa eu não inventei, essa aqui eu li no livro. Agora, o trágico nessa história dessa mulher é que essa história vai mais longe ainda. Ela chegou ao ponto de realmente se separar do marido, deixar a igreja, ir para o mundo, certo? Foi para o mundo e já estava lá no mundo mesmo. No mundo mesmo. E ela chegou ao ponto de não querer saber mais de Deus. Não é só estar desviada, porque existe uma situação assim, onde uma pessoa pode estar desviada da igreja, mas tem temor de Deus, ama a Deus, só não tem força para voltar para a igreja. Isso acontece, já aconteceu comigo, quando eu era adolescente. Eu estava no mundo desviado,
tinha 14, 15 anos, morava lá com a minha irmã, com a Bilela, que está ali atrás. Estava desviado da igreja. Eu tinha uma Bíblia que, quando eu fui morar na casa da minha irmã, eu levei essa Bíblia, deixei lá aberta na estante dela no Salmo 91, ficou lá aberto, mas não me protegeu, porque não adianta, não protege assim, porque não é o livro assim aberto que vai proteger você, mas ficava lá na casa dela, lá aberto no Salmo 91, para ver se me protegia. Eu levei a Bíblia e deixei lá, estava desviado da igreja. Não me protegeu não. Então com 16 anos de idade eu voltei para a igreja. E quando eu voltei para a igreja, agora o que eu ia contar é que quando eu estava desviado, eu tinha um sentimento de que eu ia voltar. Eu tinha aquela sensação, eu vou voltar ainda. Esse não é o meu lugar, isso não é para mim. E tudo. E acabei voltando com 16 anos de idade. Então eu tinha o temor. Agora no caso dessa mulher, ela realmente rejeitou a Jesus. Negou o Filho de Deus. Tipo, é possível, o diabo entrou na vida dela de tal forma, e ela foi abrindo brecha, abrindo porta para o diabo, ao ponto dela realmente não querer saber mais de Deus. Não é aquele sentimento de um dia vou voltar, não. Ela abandonou Jesus. Para sempre. Alguém teve uma visão, eu não lembro se foi o próprio Kenneth Reagan, foi ele mesmo, de que tinha algo preto no coração dela, e ele perguntou para Jesus o que era aquilo, e Jesus disse, é porque ela me negou, e agora acabou para ela. Não ore mais por ela, porque ela não vai voltar mais. É bom eu dizer para vocês que para você tomar uma decisão como essa, você precisa estar consciente, ok? A gente não nega Jesus porque escapou, aí eu não queria negar Jesus, acabei de negar, escapou. Não é assim que acontece, ok? Então não fica preocupado, será que eu já neguei Jesus? Não. Quem tem preocupação sobre isso nunca vai negar Jesus, ok? As pessoas que fizeram já isso, elas fizeram consciente, ok? Elas sabem o que estão fazendo, elas simplesmente fizeram, porque elas querem fazer. Mas eu estou dizendo para você que o diabo, ele anda ao derredor procurando alguém para tragar. Então eu vim aqui hoje dizer para você, não é uma opção, queridos, não orar. Porque muitas vezes sofremos porque nós não prestamos atenção no que deveria prestar atenção. E orar é essencial. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17, aleluia. Aleluia. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz 6,18, desculpa, Guga. 6,18. Efésios 6, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos a responsabilidade de orar o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer algo para vocês. O que facilitou a minha vida foi a minha descoberta que Deus tinha uma carta na manga e isso estava disponível para todo filho de Deus, porque Deus, ele nunca quis complicar a vida do ser humano, ele sempre quis ajudar. Então ele deu para nós
uma linguagem sobrenatural, que nós podemos orar essa linguagem sobrenatural, emprestando a nossa boca para Deus, ou Ele empresta essa linguagem para nós, e nós falamos essa linguagem, mesmo trabalhando, mesmo dirigindo, mesmo no ônibus, mesmo no carro, mesmo fazendo uma outra coisa, nós podemos orar em outras línguas, sem precisar passar pela nossa mente, o nosso entendimento. E aqui nesse versículo que eu acabei de ler, ele diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E como é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em outras línguas. Deus deu para nós uma linguagem sobrenatural, a qual nós podemos usar o tempo todo, mesmo sem estar pensando naquilo. E quando nós estamos orando o tempo todo dessa forma, nós estamos o tempo todo em comunhão com Deus, aí fica difícil para o diabo nos pegar. Eu não sei se você entende, mas quando eu descobri que eu podia orar em línguas o tempo todo, eu falei, mas como? Tipo, orar em línguas sem sentir nada? Porque eu cresci aprendendo que para você orar em línguas, era quase que você estava sendo possuído pelo Espírito Santo. Era quase como que se você involuntariamente falasse em outras línguas. Foi assim que eu aprendi. E agora eu estava descobrindo que eu podia orar em línguas o tempo todo. A hora que eu quisesse orar, eu poderia estar orando em línguas, mesmo até se eu estivesse pensando uma outra coisa. E eu falei, mas simples assim? Só orar? Ora cantarabasuri, chorique andaralamassuri cantarase, orabasuri que andaralabasuri, rocosori canta, assim diz o Senhor. Tem algumas coisas que eu quero tirar do seu caminho, mas eu preciso que você empreste a sua boca para que seja orado as direções que te levarão no próximo passo da sua vida. Quando nós oramos em outras línguas, nós não sabemos na nossa mente natural o que vamos falar. É tão sobrenatural orar em línguas. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, quando é que começa a acontecer alguma coisa? Quando eu começar a orar em línguas? Em que momento? Na verdade, quando você começa a orar em línguas, já começa a acontecer as coisas sobrenatural, porque orar em línguas é sobrenatural. Você não sabe o que está falando, mas você está falando sobrenaturalmente. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma confusão para o diabo, porque o diabo não suporta esse negócio que ele não entende. Ele não entende. Você fala em outras línguas. O diabo só sabe agora o que eu acabei de falar em outras línguas, porque eu interpretei pelo dom de interpretação de línguas. Senão ele não saberia. Você também só sabe porque foi interpretado, até mesmo eu. O que significa, meu irmão, minha irmã, quando estamos orando em outras línguas, nós estamos falando sobrenaturalmente, diretamente com Deus, sem interrupção. E é aí onde os planos do diabo são frustrados, e o diabo não consegue paralisar os planos, porque ele nem sabe que planos são. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 2, que se os poderosos dessa época, ou dessa era, soubessem o plano que estava para ser feito em Jesus na cruz, os poderosos dessa época não teriam crucificado o Senhor da glória, porque era um plano estabelecido que o Satanás, o diabo e seus demônios morderiam a isca. Eles vinham babando para matar Jesus, ou matamos o Filho de Deus. Eles não sabiam que aí era o plano, esse era o plano. Matar o Filho de Deus libertaria um monte de filhos de Deus. Mas eu estou voltando aqui onde eu estava falando. Às vezes nós não sabemos o que falar na oração. Então Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu um meio para comunicar com Ele, de tal forma que a gente não precisa pensar. Veja se isso não vem lá do alto mesmo. Veja se isso não vem da pura sabedoria de Deus.
Quando eu descobri, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer para você, quando eu começo a falar disso, eu lembro dos meus dias difíceis. Eu lembro dos lugares onde eu estava. Eu lembro da cama que eu orava. Eu lembro da casa. Eu lembro do lugar. Eu lembro do desemprego. Eu lembro de tudo aquilo, sabe? Hoje já não mais com tristeza. Eu lembro que eu estava naquele lugar, sabe? A minha vida não desenrolava, não destravava, nada acontecia. E eu ouvi, é só orar em línguas. Eu falei, eu vou orar. Eu deitei naquela cama, comecei a orar em outras línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, diariamente. Eu não tinha muito o que fazer. Eu nem sabia o que fazer. E eu ficava ali orando, oh, rakasuri cantaralabasi, charaba cantarabasuri. E sabe, a minha mente, a minha cabeça, a minha alma dizia para mim, você acha que isso vai funcionar? E eu brigava com a minha mente dizendo, vai funcionar. O David Robertson disse que vai funcionar, o Kenneth Hagin disse que funcionou para ele. Vai funcionar. Mas você não sabe o que você está falando. Eu não sei, mas é assim. A Bíblia está falando disso. E a minha mente falava para mim, mas você já está aí há semanas orando e nada aconteceu ainda. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar. E eu continuei. Uma das primeiras coisas que aconteceu para mim foi o emprego, como eu sempre conto. Mas dali em diante, as coisas começaram a acontecer na minha vida, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. É como diz em Isaías 28, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Sabe, desde que eu assumi essa mensagem como minha mensagem, eu assumi de tal forma para levar essa palavra, até mesmo para aquelas pessoas que não queriam ouvir, que não quiserem ouvir. Mas o certo é que elas tiveram a oportunidade de ouvir e praticar e ter as mesmas coisas que eu tenho tido através dos anos. Sabe, ter um carro para mim era um sonho, morar numa casa um pouco maior era um sonho, poder sentar à mesa com os meus filhos era um sonho, porque a gente sentava na cama para comer comida, sentar no sofá era um sonho. E passo a passo Deus foi realizando, literalmente realizando os meus sonhos. Agora eu queria um quarto para os meus filhos, então os dois tiveram um quarto juntos. Agora eu queria um quarto separado para cada um, então Deus me deu um quarto separado para cada um. Agora eu queria um quarto que pudesse ser um quarto que alguém pudesse dormir na minha casa, então Deus me deu um quarto que alguém pudesse dormir na minha casa. Como pastor, você está dizendo que você orou em línguas? Exatamente o que eu estou dizendo para você. Orar em línguas é tão sobrenatural. É tão sobrenatural que ele te coloca nessa dimensão do sobrenatural. Porque aí eu comecei a experimentar, das pessoas começar a ter curas no meu culto, que eu olhava e falava, é sério mesmo que você está curado? Estou, pastor, estou curado. Uma mulher em Campinas, ela veio com uma bengala mancando, o Jean estava lá naquele culto, e ela veio mancando, e eu tinha perguntado, eu queria provar para eles que o poder de Deus estava operando. Eu falei assim, alguém tem uma dor? E eu esperava uma dor de cabeça, e aquela mulher veio mancando, demorou para ela chegar até ali, e eu falei, qual é o problema? Ela disse, está doendo muito aqui.
Eu não lembro agora o que era. Está doendo muito aqui. Eu falei, dói. Minha esposa estava lá. Qual que era o problema? Eu falei para minha esposa, coloca a mão nas costas dela. Eu impus as mãos e eu disse, em nome de Jesus, seja curada. E aquela mulher começou a sorrir, não foi? Ou chorar? Chorar ou sorrir? Chorando? Ela começou a chorar. E eu olhei para ela, o que será que aconteceu? A gente acha que apertou demais aqui. E acho que machucou mais as costas dela. Ela disse, eu fui curada. Eu fui curada. Ela foi sentar. No final, aquela mulher, ela veio sem a bengala dela, caminhando normalmente, veio falar para mim, pastor, eu estava orando por outras pessoas, ela disse, pastor, eu só queria te contar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela disse, eu queria te contar que eu não vou mais embora com aquela bengala, eu estou curada. E ela saiu no corredor e a gente ficou lá. A gente ficou no corredor olhando para ela, caminhando normalmente. E cura, atrás de cura, e mais cura. Naquela mesma igreja teve várias curas. É na mesma igreja que eu conto que tinha aquela menininha que o Jean bateu no meu ombro e disse, pastor, aquela menina quer que você ore por ela. Eu disse, tá bom, fala para ela vir aqui. Estava orando pelas pessoas, fala para ela vir aqui. Ele disse, não, ela não consegue chegar. Ela usa 2 muletas. E ela arrastava as pernas assim. Eu disse, é? Nós fomos lá. Eu ajoelhei na frente dela e disse para ela, você sabia que o Papai do Céu, Ele não quer que você fique andando assim, Ele quer curar você? Ela falou, tá, eu sabia. Eu falei, então Ele vai curar você agora. Eu peguei nas 2 pernas dela, eu levantei, ela estava sentada, eu levantei as 2 pernas dela na minha mão e eu comecei a orar por ela. E eu disse, em nome de Jesus, seja curada. E as pernas dela começaram a tremer nas minhas mãos assim. Aí eu falei, o poder de Deus
Imagina só se Deus está fazendo isso só para algumas pessoas, outras não. Aí você chega na fila e fala, eu posso também, pai? Eu posso também? Não, não, você não. Mas por quê? Não, eu só escolhi alguns para falar em línguas. Você sai. Imagina você como filho. Mas pai, eu também sou filho. Não, eu sei que é filho, mas você não vai receber esse dom não. Imagine essa cena, gente. Quantos de vocês acham bonito? Não? Todo filho de Deus tem direito de orar em outras línguas e ser cheio do Espírito Santo. Todo filho de Deus. Todo filho de Deus pode falar em outras línguas. É por isso que Paulo recomendou: ore em todo tempo no Espírito. Ore sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Você pode falar em línguas aonde você estiver, no momento que você quiser. E isso vai te fortalecer. Eu já passei por cada uma na minha vida, através dos anos, porque eu sou ser humano, como você sabe, eu tenho alma, como você sabe, e eu passo por problemas como qualquer um. Mas o fato de eu me edificar orando em outras línguas me faz passar sempre vencendo por cada circunstância, cada situação. Sempre vencendo. Sempre vencendo. Porque ele prometeu isso, de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Sempre. Então eu quero encorajar você, cristão. Ore em outras línguas. Pratique essa oração, para que você fique carregado sempre do poder de Deus e o diabo confundido.